Olá pessoal, aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho, de compiladores da Unesp de Rio Claro, e esta é a nossa aula assíncrona número 11, que cuida de geração de código intermediário. Essa é a nossa última aula assíncrona. Bom, a ideia de um compilador gerar código intermediário, na verdade, vislumbra certos aspectos de otimização não somente de código, mas otimização do próprio desenvolvimento do compilador. Não é interessante você ter um compilador amarrado, rígido, feito para uma determinada plataforma ou uma determinada arquitetura. Isso é bobagem. Também é interessante que se você desenvolve diferentes compiladores, você trabalha, você ou você vive disso, ou você tem isso como hobby, porque eu não vejo outra maneira. Você desenvolve compiladores para diferentes linguagens, você bola uma nova linguagem, uma coisa dessas. É interessante que compiladores diferentes gerem códigos intermediários parecidos ou idênticos para o mesmo problema. Então, se você implementa uma linguagem de programação A e uma linguagem de programação B, e em ambas linguagens você vai desenvolver uma função para calcular fatorial, o ideal é que no código intermediário isso seja unificado, isso seja invariante, ou seja, no código intermediário, a maneira com que você vai calcular o fatorial fique bem indicada. Outro aspecto importante é o seguinte: você tem um compilador e você não quer que esse compilador funcione apenas para uma determinada plataforma. Você quer que esse compilador possa migrar. Você possa migrar para outro sistema operacional, para outra arquitetura de computador, etc, etc. Então, o que você tem, na verdade, é um trabalho de desenvolver um compilador, criar uma linguagem unificada, tentar criar, né, uma linguagem unificada, semelhante ao que o Arro comenta no capítulo 2 do seu livro, que é a linguagem abstrata de pilha, coisas parecidas. É claro que agora a gente vai ver aspectos um pouco mais formais sobre o código intermediário. Também a questão da otimização, principalmente otimização de expressões. A gente aqui não vai ver técnicas de otimização, né? Não está no nosso escopo, não dá para a gente ver isso no curso de graduação de 60 horas, muito menos em época de pandemia, onde metade da carga horária praticamente está sendo dada na forma de aulas gravadas no YouTube. Mas é um passo para a otimização você ter um código intermediário. Então, coisas como, por exemplo, desenrolar de laços. Você tem, por exemplo, uma estrutura do tipo for, como a contagem aritmética, for da linguagem C, como a contagem aritmética, e você tem uma maneira de traduzir isso para um código intermediário, onde fica explícito que aquela repetição é aritmeticamente controlada, fica fácil você fazer o que se chama desenrolar de laços. Por exemplo, você pode desenrolar um laço em 16 linhas. Isso já é um código intermediário e é uma forma de você preparar uma otimização. Já que eu dei esse exemplo, existem dois níveis de representação intermediária. Existe a representação em alto nível. Eu não sei se vocês já ouviram falar que tem professores de compiladores que cobram que vocês desenvolvam um compilador Pascal e que gere, por exemplo, um código intermediário em C. Isso é válido? Claro que é válido. Um código em C sairia um pouco mais otimizado? Ficaria fácil de se fazer a otimização? Sim, das próprias otimizações prontas que existem no compilador C. Sejam essas voltadas para a otimização de cálculo numérico, otimização de laços para computação paralela, etc. Mas acontece que o código intermediário, neste caso, ele fica com um nível muito próximo, nível de abstração muito próximo do código-fonte. O ideal é se ter um código-objeto, ou pelo menos, desculpa o pleonasmo, se objetivar para um código-objeto de baixo nível. Baixo nível que eu falo é com instruções ou pseudo-instruções próximas da máquina, próximas de um processador típico. Não precisa ser de um processador Intel, mas um processador genérico. E existe a representação em baixo nível. A representação em baixo nível, em geral, é um pseudo-assembly, pode ser também um grafo, pode ser
um grafo direcionado acíclico, uma árvore abstrata, pode ser, por exemplo, deixar expressões na forma pós-fixa, usar instruções generalizadas, como, por exemplo, transformar estruturas de alto nível, como while, repeat until, if then else, essas coisas, transformar isso em desvios condicionais e incondicionais, mesmo que seja escrito num linguajar que lembra, por exemplo, o Fortran, isso é baixo nível. Tá? Um exemplo, o código intermediário, por exemplo, um bytecode do Java, é um exemplo de baixo nível. Nos códigos de baixo nível existe uma coisa interessante que são chamadas códigos de 3 endereços. Códigos de 3 endereços são inspirados nas arquiteturas antigas de computadores, geralmente dos mainframes. E você tem instruções de máquina que trabalham sobre 3 endereços, onde esses endereços podem ser combinação de memórias, registradores, memórias e registradores, ou valores, ou valores imediatos, né, que são as constantes num código assembly ou num código de máquina. Nós vimos, desde o início das nossas aulas, a gente viu, por exemplo, uma maneira de traduzir expressões infixas para expressões pós-fixas. Foi o nosso primeiro compilador, foi uma aula de laboratório, onde eu antecipei um assunto para vocês que foi regras e ações semânticas. Foi uma aula en passant, portanto uma aula mal dada, mas com o suficiente para vocês entenderem a estratégia de traduzir um código infixo, um código que está com expressões infixas, para expressões pós-fixas. Expressões pós-fixas são a forma mais objetiva de se pensar em expressões lógico-aritméticas ou mesmo relacionais. Por quê? Porque para que você tenha a execução de uma operação ou de um operador, é necessário que você tenha seus argumentos, seus parâmetros. Então, por exemplo, para executar uma soma, é necessário que eu conheça as parcelas, eu conheça os envolvidos, os operandos, uma multiplicação, etc. Daí vem as combinações, as variantes dessas coisas aí, né, que a gente vai comentar, vai ver e vai comentar mais adiante. Mas por exemplo, esse exemplo da expressão pós-fixa já é um código intermediário, porque de uma expressão pós-fixa fica fácil você passar aquilo para o assembly. Tá? Bom, uma outra coisa, uma outra representação indireta é o chamado grafo direcionado, né, grafo orientado acíclico, ou em inglês, Directed Acyclic Graph. É um grafo, na verdade uma árvore abstrata, como a gente viu nas aulas anteriores, nas aulas sobre definições dirigidas por sintaxe, sobre semântica dirigida por sintaxe. Só que agora, quando a gente vai criar um nó, se já existir um nó correspondente, se já existir, por exemplo, uma folha, eu vou criar uma folha. Se já existe uma folha rotulada igualzinho, eu não preciso criar, basta utilizar o endereço dessa folha, o ponteiro desta folha. A mesma coisa para um trio. Se eu tiver um nó interno, derivando deste nó interno, 2 terminais, ou seja, 2 rótulos, 2 nós já rotulados, definitivamente rotulados, então também eu não preciso criar este nó, eu posso utilizar o ponteiro para este nó. Então, o resultado disso é o que se chama uma árvore sintática na forma de um grafo orientado acíclico. Retomando a nossa gramática livre do contexto, LR1, é uma gramática para ser usada em um analisador sintático ascendente, mas não vem ao caso. Então nós temos aqui a gramática, uma gramática simplificada, ela não tem operador unário. Aqui eu estou colocando do modo completo, o Arro coloca simplificado e depois dá um exemplo com um completo que está na cabeça do leitor. Provavelmente foi uma confusão e geralmente os professores fazem tutoriais como esse daqui, copiando o exemplo
o exemplo com falha, o exemplo inconsistente do arro. Então está aqui a gramática na sua forma mais completa, mas só falta, na verdade, o operador unário e uma maneira de se fazer a atribuição que a gente não colocou aqui. Tá? Então é isso. Essas ações, essas regras semânticas que estão aqui, não são ações, são regras que, para serem efetivadas, consubstanciadas, necessitam das ações semânticas. Sempre. Sempre a gente vai precisar transcrever, vai ter que partir para a implementação computacional das regras semânticas na forma de ações semânticas. Então aqui estão as regras semânticas que utilizam as primitivas de uma árvore, de árvores binárias, né? Aqui no caso são árvores estritamente binárias, onde existe um nó interno e existe o nó externo. O nó externo aqui está sendo chamado de folha, ele tem, na verdade, um token, ele tem como um dos rótulos um token, e um outro rótulo, um rótulo mais interno, é a entrada, por exemplo, aqui no caso, é um atributo, né, um atributo semântico desse token. Então, o identificador, ele tem a sua entrada na tabela de símbolos. Um número, ele possui um campo de valor. É claro que o id.entry é utilizado através, a gente obtém através da função lookup na tabela de símbolos. E é claro que aqui id.entry está usando o lexeme, que vocês viram comigo, já tem muitas aulas de laboratório que a gente tem visto isso. O analisador léxico, ele tem o lookahead e tem o seu parceiro semântico, que é o lexema, ou lexeme, em inglês. Então, são essas regras semânticas que acabam sendo equivalentes ao algoritmo de criação de uma árvore na forma DAG, na forma DAG. Tá ok? Observe que quando a gente cria um nó nessa instância, ou seja, para essa produção, quando a gente cria o nó não está realmente concretizado. Vai depender da descida na árvore de derivação até resolver quem é E1.node, que vai ser o E que aparece aqui ou aqui quando ele vira T. Observe que quando ele vira T, ele recebe o próprio ponteiro de T, ou seja, T.node. Isso aqui é bastante abstrato. Na hora de implementar, são essas ações semânticas que vão resolver, que vão quebrar essas abstrações. Observe que T.node ele recebe também, né, um handle, né, um ponteiro de handle do F.node. Já o F.node é uma instância propriamente dita, porque é um nó externo, é uma folha. Ou seja, é um nó que tem um rótulo ID e tem um rótulo interno, um discriminador, que é a chave, né? A chave que torna este nó único. Aqui a mesma coisa. Então, se tiver um valor 100, esse nó vai ser reusado. Para isso, a gente tem que pensar num algoritmo semelhante a esse daqui, onde new de node é uma coisa, new de leaf é outra coisa mais simplificada. Então, se existe M, ou seja, se esse node do argumento já existe, quer dizer que ele salva em M e no final ele retorna a M. Caso contrário, se não existe, ele aloca este nó e retorna a M do mesmo jeito. Observe que o return M é um retorno comum. Em caso de folha, então tem que ter uma maneira de distinguir se o nó é um nó interno ou se é uma folha. Em caso de folha, se já existir essa folha, ele vai retornar o número, o ponteiro desta folha. Caso contrário, ele vai alocar para depois retornar. Para isso, existe uma coisa interessante que é chamado número de valor, ou seja, valor number, que é usado, na verdade, como a gente implementa a árvore como sendo uma estrutura de dados na forma de array. No livro de estrutura de dados do Arro, ele chama isso de implementação por cursor. Aqui é uma árvore binária heterogênea, ou seja, existem nós que são tratados como folhas e existem nós que são tratados como nós internos, que é o caso aqui do mais e do igual. Então, por exemplo, para i, este exemplo aparece no Arro, é o exemplo que todo mundo usa. Por exemplo, para i igual a i mais 10, ponto e vírgula, em C. Então, nós vamos ter aqui, em pós-fixo, nós vamos ter i, entre aspas, para deixar claro que isso aqui é uma string, 10 mais i
igual. Ora, os operadores pós-fixos, mais está na cara que a gente vai efetuar a soma de i com 10. E esse valor vai ficar em algum lugar. Depois, esse valor, a gente vai fazer com que esse valor que está em algum lugar, um acumulador, seja lá o que for, ou num registrador temporário, vai ser atribuído a i. Então quer dizer que o igual funciona como store. Então a gente pega o resultado que está acumulado, que está associado ao operador mais, e armazena em i. A ordem de visitação na árvore abstrata sintática é essa aqui. Então quer dizer, começa por igual, desce pela esquerda, aí surge um identificador cujo lexema é i. Então ele cria o nó para esse identificador. Então ele dá um new, esse nó vai ter um rótulo ID, ele vai criar uma folha, né? E vai ter como um campo que torna isso aqui distinguível de outros, torna isso aqui uma chave única, é o seu nome, e cujo valor numérico é a entrada na tabela de símbolos. É o ponteiro na tabela de símbolos. É o cursor da tabela de símbolos. Certo? Aí ele retorna, vem aqui para o igual, encontra o mais pela direita. Ele desce pela esquerda e encontra novamente o identificador. Quando ele vai olhar o nome do identificador, é i. I já existe. Então ele chega aqui na tabela e vê que de fato o i já existe, conforme aquele algoritmo que a gente fez, que a gente mostrou na transparência anterior. I já existe, cuja entrada é entry i, então ele simplesmente reusa 1. Por isso é que aparecem essas duas ligações de igual para i e de mais para i. Senão aqui teria i separado deste i e um bracinho para cá. A gente juntou por uma questão de reuso. Agora retorna, vai para o mais e visita o filho da direita. Ao visitar o filho da direita, é um nó do tipo num, ele vai dar um new e não existe ainda o nó num com valor 10. Então ele cria este nó e vai ser o número 2 na árvore, que é uma tabela de alocação. Tá? Então ele criou o nó de número 2. Então aqui está 1, 2, que é o que está aqui. 1, 2, que é a ordem de visitação. Por último, ele visita o próprio pai, ou seja, ele visita o mais. Então, a ordem é 3. Visitar o mais significa que tem como eu obter o resultado da soma i mais 10. Dou um entry. Eu vou ver qual é o entry do i, chego lá na tabela de símbolos, vejo o que é que está armazenado no i e somo com 10. Isso se fosse um interpretador. Caso contrário, fica indicado para fazer isso em linguagem de montagem. Fica indicado num código intermediário. Como está aqui, já está mais que suficiente. Bom, aí ele retorna do mais, que é o filho da direita do igual. Agora ele está no operador igual, que é o nó de número 4. Então ele cadastrou o 3, que tem como filho 1 e 2, cadastrou o 4, que tem como filho 1 e 3. Ele reusou o nó 1. Então é isso aqui. Então isso te dá o resultado. Então isso aqui significa que eu vou ter um identificador, cuja entrada na tabela é dada pela função entry. Eu vou ter um número, que é o número 10. O identificador está associado ao número 1, o 10 está associado ao número 2, então eu vou somar 1 com 2, é o que está escrito aqui. Aqui eu vou fazer a atribuição do que está em 3, que é o resultado desta soma, sobre a variável apontada pelo nó 1. Pronto, está aí feita a coisa. Ainda assim, isso aqui pode estar sendo considerado uma coisa um tanto complexa, assim, mas dá um certo trabalho para passar isso aqui. Então vem outras considerações, como por exemplo, o código de 3 endereços. Observe que a gente trabalhou indiretamente com 3 endereços. Mas observe que o modelo de representação por código de 3 endereços é a abstração mais próxima de qualquer arquitetura moderna. Só que o terceiro endereço é um endereço de armazenamento.
Em geral, o que se faz é usar um registrador para esse terceiro endereço como sendo um dos registradores envolvidos, de modo que isso aí fica recursivo, é uma atribuição recursiva, e vocês entendem o que eu estou falando, porque vocês, nessa altura do campeonato, já estão terminando o compilador e já fizeram a calculadora, né? Fizeram lá a calculadora semelhante ao BC do Unix, certo? Bom, de forma abstrata, com base em tudo que nós vimos nas aulas assíncronas de 7 até 10, o código intermediário depende do analisador semântico. Na verdade, eu omiti aqui um diagrama, mas nós temos o analisador léxico, daí vem o analisador sintático. O analisador sintático, ele é mesclado, ele tem, na verdade, ações semânticas, ele tem funções que ele invoca ao longo da sintaxe, ou seja, ao longo da árvore de derivação, pelo menos hipotética. Ele invoca um analisador semântico, que é também chamado de verificador estático. Esse analisador semântico é que está sendo utilizado para gerar o código intermediário. Quer dizer que a gente tem rotinas, que é o que nós já temos, já fizemos isso de mãos abanando e eu comentando por alto o que está sendo, na verdade, formalizado nesta aula de hoje. Então a gente já vem fazendo isso, já vem criando um código intermediário. Aliás, o nosso compilador vai parar aí. Eu estou cobrando de vocês apenas o código intermediário, que ele gere o código intermediário. Que do intermediário, eu, por exemplo, consigo numa boa fazer um tradutor para uma determinada arquitetura, preferivelmente a que eu conheça. Então eu consigo fazer, por exemplo, um tradutor do código intermediário de vocês para um código assembly, por exemplo, para a arquitetura Intel 64 bits, né? Dá para fazer numa boa, tá ok? Então vamos tomar aqui esse exemplo. Tomemos esse exemplo aqui dessa expressão x igual a A mais B vezes C. Ela poderia ser decomposta nisso daqui. R1, onde esse rótulo 1, esse índice 1, é alocado automaticamente, semelhante ao que nós fizemos na aula 10, que a gente fez cálculo de rótulos para estruturas que possuam laços, né? E aqui fica R1 igual a B vezes C. Ou seja, quer dizer, visitando aquela árvore, aquela DAG, ou seja, visitando a árvore DAG, que é aquela nossa tabela que estava na transparência no slide anterior, nós vamos ficar com R1 igual a B vezes C, ou seja, R1 é um registrador temporário. Depois nós vamos ter R2 como sendo A mais o quê? O R1, que seria o B vezes C. Depois nós vamos ter a atribuição final, que é o x, recebendo R2, já que R2 vai ser A mais B vezes C, que é R1. Pronto. Então a gente faz isso aqui conforme o caminhamento em pós-ordem, né? em ordem pós-fixa, né? E a gente vai fazendo isso aqui. E se isso aqui tivesse mais subexpressões, a gente teria mais índices a serem criados. Isso aqui não tem um limite. Quer dizer que o número de índices aqui vai crescendo indefinidamente. Então, quanto maior for a expressão, mais índices eu vou ter para a minha variável temporária, para o meu registrador intermediário, meu registrador temporário. Aí a gente vai ver aqui um outro exemplo de código de 3 endereços, só que agora a gente vai visualizar a árvore DAG, e vamos fazer para esse caso aqui, que é um exemplo que eu peguei do Arro. A árvore eu fiz no Draw.io, eu não copiei, tirei foto de livro não, eu fiz com Draw.io. E aí vem A mais, A vezes B menos C, mais B menos C vezes D. Observe que ocorre reuso tanto do A quanto do B menos C. O B menos C serve para esse resultado parcial, que é o lado direito do operador vezes, que multiplica o A, como também ele é o resultado parcial do lado esquerdo do operador vezes, que multiplica o D. Então dá exatamente essa árvore que está aqui. E aqui nós vamos ter o respectivo código de 3 endereços. Ou seja, se a gente seguir a ordem de visitação aqui na árvore, nós vamos ter, primeiro, ele só vai, a primeira
consubstanciação que ele vai fazer é o B-C, porque é quando se reconhece dois terminais, B e C. Então aqui resolve-se o menos, e neste caso chamamos esse resultado associado ao nó menos do B-C, associamos isso a uma variável, salvamos numa variável temporária T1. Agora nós temos o resultado aqui. Então agora nós temos A vezes T1. Aí esse vezes aqui tem um resultado intermediário que nós chamamos de T2. Agora nós temos A mais T2. E a gente chama isso aqui de T3. Agora a gente tem que vir para o lado de cá. Já temos o T1 pronto aqui, só falta visitar o lado que tem o D. Quando volta, a gente tem T1 vezes D. Salva isso em T4. T4 está associado a este nó que tem o vezes. Ele é o T4. Agora, somando T3, que é esse mais aqui, com T4, que é esse vezes aqui, nós ficamos finalmente com T5, que é T3 mais T4. Certo? Então, isso aí foi um exemplo. Olha, pelo próprio arro, isso aqui já está muito bom. Isso aqui, para expressões, isso aqui já está ótimo. Primeiro, observe que pelo fato de ser 3 endereços, é sempre um operador acompanhado de 2 argumentos. E um terceiro argumento, que é onde você armazena o resultado da operação. Isso aqui, por si só, já está uma mão na roda para passar para o assembly. É claro que a gente, aqui neste caso, substituiria a variável temporária indexada T1 até T5, a gente substituiria isso pela pilha. Então, isso seria uma posição na posição 1 da pilha, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, mas nós já fizemos de mãos abanando, repito, uma maneira um pouco mais otimizada do que isso, se valendo da recursão do analisador sintático LL1, que é o analisador sintático que nós utilizamos na implementação do nosso Pascal simplificado. Então, como a gente usa LL1, fica muito fácil substituir esses T1, T2, T3, T3, T4, simplesmente pelo uso combinado de push-pop, né? Ou seja, pela pilha hipotética, pela pilha que a gente imagina, pela pilha abstrata. Tá? Ok. Aí, nós temos que ver uns conceitos sobre o código de 3 endereços. Primeiro, é sobre os tipos de endereços. Existem 3 tipos de endereços. Existe endereço de nome, geralmente é usado para representar aquilo que num código assembly de alto nível, né, macroassembly, que a gente vai chamar de rótulo, ou aquele nome que a gente vai buscar, que a gente vai substituir por um offset na tabela de símbolos. Tá? De qualquer jeito, a gente tem que ir mesmo para a tabela de símbolos. Então, nome é tudo aquilo que a gente vai usar para consultar a tabela de símbolos. Tá? Por conveniência, esse nome aparece como um endereço, quer dizer que a gente pode usar imediatamente o nome como se fosse um endereço, sem ter que ficar colocando explicitamente retrieve, entry, seja lá o que for. Tá? Um segundo tipo é uma constante, seja essa constante numérica, seja essa constante booleana, ou mesmo essa constante seja uma string. Quando a constante é uma string, você define essa constante em código assembly, você define um rótulo assembly, geralmente .s, e coloca um contador global de rótulos para string. Aí a gente, por exemplo, a primeira string .s1 ou .s0. E a gente faz a atribuição a esse rótulo, em código assembly, uma string ASCII IZ, né, que é a string finalizada com 0. Que é uma coisa que vocês aprenderam isso em linguagens de montagem. Felizmente, a sua turma ainda tem linguagem de montagem, que foi tirada do nosso currículo. Tá? Então, uma constante, se for uma constante numérica, ela vai corresponder àquilo que a gente chama de valor imediato, se for uma constante inteira. Se for ponto flutuante, na arquitetura moderna da Intel e do AMD, já pode trabalhar com representação ponto flutuante.
tá? Já pode, agora já pode. Tá? Caso contrário, teria que converter para I3Z e usar a representação inteira de I3Z do que seria um ponto flutuante. Bom, e finalmente aqui um 3, um registrador temporário, que é aquilo que a gente usou aí como variáveis temporárias. Tá? Um registrador temporário é uma variável genérica temporária, que geralmente ela vai ser numerada por um automatizador, do jeito que a gente fez lá no gerador de rótulos que a gente fez na aula 10, lá na segunda metade da aula 10, de um jeito parecido com aquilo. Então a gente cria um numerador de rótulos, que seriam os rótulos das variáveis temporárias. Isso é útil, inclusive, se a gente quiser traduzir, deixar que o código intermediário seja uma expressão C. Também é uma coisa, mas aí eu já fiz um comentário sobre a questão de que isso é alto nível, né? Seria, na verdade, um código intermediário alto nível, usando um conceito baixo nível, que é código de 3 endereços. Bom, isso é bem semelhante ao que fizemos na aula síncrona 10, no cálculo de rótulos para a tradução de laços, como eu já havia comentado. Agora, no conceito de código de 3 endereços, nós temos os tipos de instruções. São esses 9 tipos aqui. O tipo 1, a instrução de atribuição na forma x igual a y, operador z. Lembrando que x é o terceiro endereço. Tá? Então aqui nós temos um primeiro endereço, um segundo endereço, o terceiro endereço é o x. É sempre, o modelo de 3 endereços é sempre assim. É sempre uma atribuição. Sempre. Que é o que nós vimos nas transparências anteriores. Tá? Onde op é um operador binário, numérico ou booleano. X, y e z são endereços. Tem uma atribuição na forma x igual a op y. Este op aqui é um operador unário. E aí você já sabe o que pode ser. Pode ser uma inversão de sinal, pode ser um negador, uma inversão lógica, né? Pode ser um not, seja lá o que for. Bom, instrução de cópia. Instrução de cópia é quando você tem um endereço e esse endereço, então você tem o primeiro endereço, um endereço, e esse endereço é copiado para o terceiro endereço. E o segundo endereço não é utilizado. Aqui também, desculpem, aqui também no tipo 2, mesma coisa. Existe um segundo endereço que não fica em branco. Tá? Depois a gente vai ver isso nas notações de quádrupla e triplas. Tá? Bom, instrução tipo 4 é um desvio incondicional, que a gente chamou de goto, lá na aula 10. Nós chamamos de goto, a gente usou essa notação mesmo. Goto e L é um rótulo. Ou, eu não falei, lá naquela aula eu não falei isso, mas também pode ser assim. Nosso código intermediário, ele tem as linhas numeradas. Então, as linhas numeradas de 1 até um certo N. Então, esse goto pode ser goto para uma linha. Lembra um pouco o Fortran. Aqui Fortran é rótulo, só que o rótulo é um rótulo numérico. E aqui, pelo menos até onde eu lembro do Fortran. Fortran 90 eu não sei. 90 para cá, então eu já não sei mais. Eu não sei, aprendi Fortran 77. Tá? Então esse goto L é goto para um rótulo ou goto para um número explícito de linha de código intermediário. Desvios condicionais. Então os desvios condicionais que nós vimos são do tipo if x goto L, ou que a gente chamou... Não foi esse que a gente chamou nada. Né? Ou mais usado que foi visto na aula 10, que é if not x goto L, que aqui no caso fica go false. Ou seja, se x for falso, ele desvia. Tá? Bom, desvios condicionais relacionais. Esse a gente não viu, mas a gente pode aproveitar esta aula já para fazer essa devida implementação lá no código intermediário gerado do MyPass, que é o Pascal simplificado. Que é esse aqui. If x relop y goto L. Então é claro que a gente pode usar também a variante negativa. Ou seja, if not x relop y goto L. Ou seja, se a relação é verdadeira, passa batido. Se for falsa, desvia. É uma questão de escolha. Quando a gente trabalha com código intermediário, é bom fazer um fluxograma do que a gente quer. Fazer uma representação gráfica do que a gente quer, só para a gente não se perder. Parece meio bobo isso que eu estou falando, mas não é não. Quando a gente tinha aula presencial, eu usava e abusava da lousa e do quadro verde.
7, que a gente não viu, mas se vocês quiserem, podem fazer, já que é um código intermediário mesmo, vocês podem fazer, que são as chamadas de procedimentos e funções. Procedimentos P de x e funções f de x são chamados como, primeiro você enuncia o parâmetro, se for, por exemplo, se forem vários parâmetros, coloca parâmetro x1, enter, parâmetro x2, enter, e vai fazendo isso linha por linha, antes de fazer o call. Então, para chamar um procedimento, diz call, o nome do procedimento, vírgula, o número de argumentos que serão passados para este procedimento. Observe que isso não é como no assembly exatamente, mas já é baixo nível suficiente para que a gente faça a devida adaptação para passar para o assembly. Tá ok? Essa passagem, esse modelo de passagem aqui, é modelo de passagem por lista, não é por pilha. Então, quer dizer, em princípio, que a gente está dizendo que o primeiro parâmetro a ser passado vai ser o primeiro parâmetro a ser recebido lá no corpo da função ou do procedimento. Tá? E y igual a f de n para fn para funções. Agora, lá dentro da função, tem que ter, eu esqueci de colocar aqui, tem que ter explicitamente, já que é y igual a call f, lá dentro da função tem que ter um return, alguma coisa para dizer que é o valor de retorno, semelhante ao que a gente faria em C. Aquilo que é feito em C é muito fácil ser passado para linguagem de montagem. Tá? Bom, o oitavo tipo é quando a gente tem instruções de cópia indexada. Ou seja, é o caso de que a variável de resultado, a variável de atributo, lembrando que a gente ainda está no modelo de 3 endereços, quando nós temos uma variável indexada. Aí, neste caso, entende-se que essa variável indexada ela é um offset e o i vai ser o deslocamento com relação a esse offset. Um deslocamento em número de unidades que corresponde ao tamanho, né, do dado que está sendo armazenado. Ou seja, é o modelo de baixo nível que a gente imagina em baixo nível que acontece com a linguagem C. Então vocês estão vendo que, na verdade, o código intermediário, algumas passagens são inspiradas numa linguagem C. Bom, e o nono tipo é a notação de ponteiro C, ou seja, é a mesma semântica, a mesma sintaxe e mesma semântica da linguagem C. Então, x igual a ampersand y significa que o endereço efetivo de y, ou seja, a localidade onde fica y, será armazenada na variável x, que é a variável de resultado. Quer dizer, o resultado é o endereço efetivo de y. E x igual a estrelinha y significa que y é um endereço efetivo e estrelinha de y é o conteúdo apontado por aquele endereço. Neste caso, nós estamos tendo x como sendo uma variável. Quando a gente faz uma consulta R-value, a gente tem um valor e não um ponteiro. E mesmo raciocínio acontece para o lado de cá. Quando a variável de resultado, ou seja, a variável temporária de resultado, é um ponteiro, a gente precisa deixar indicado o asterisco. Transformar em assembly. Asterisco e ampersand são praticamente imediatos e vocês sabem como fazer isso. Basta tratar endereço efetivo como valor imediato e tratar, que a gente usa $1 na frente do registrador, ou tratar, no caso do registrador ser um ponteiro, colocar entre parênteses e, se quiser, acrescenta offset e o número de saltos, o tamanho dos deslocamentos que serão dados a partir daquele offset. Certo? Então, isso aqui esgota os tipos de instruções e os tipos de endereços. Agora, a representação do código de 3 endereços, ela pode ter uma representação mais baixo nível ainda, que é a representação na forma de quádruplas. Elas podem ser desse jeito, elas podem ser quádruplas desse jeito,
onde daquele nosso exemplo, aqui nós estaríamos fazendo B vezes C, deixando o resultado em R1. Aqui nós estaríamos fazendo A mais R1, deixando o resultado em R2. E aqui nós estaríamos pegando o resultado que está em R2 e armazenando na variável x. Este é um dos casos em que o endereço intermediário, o endereço segundo, o segundo endereço, não existe. É como se fosse palavra vazia, tá? Quádruplas são mais comuns na representação de resolução de expressões e atribuições, como foi dado no exemplo anterior. Aqui eu vou dar um exemplo um pouco mais complexo de quádruplas, que é esse aqui. Nós temos uma atribuição recorrente, ou seja, A é igual a A vezes B menos C, mais B menos C vezes D. Então eu modifiquei alguma coisa, eu troquei o mais por igual. Então, no código de 3 endereços, nós vamos ter isso daqui, que corresponde a essa quádrupla que aparece aqui. E eu estou indexando isso aqui, chamando isso aqui de posição 0. Essa daqui eu estou chamando de posição 1. Essa daqui eu estou chamando de posição 2 e assim por diante. Então vocês percebem que a posição é a ordem de surgimento das variáveis temporárias T1, T2, T3, T4. Só que aqui no caso da T5, seria T5 igual a T4, mas aí o A estaria recebendo a T5. Então essa T5 seria desnecessária. Bom, aqui então, como aqui é T1, aqui fica 0. Então eu subtraio 1 do índice, e é do índice da variável, e aqui fica sendo a posição de cada uma dessas quádruplas. Isso vai corresponder a uma tabela de quádruplas, que é essa aqui. Aqui é a posição na tabela, aqui o operador, aqui o argumento 1, argumento 2, e aqui é o argumento de resultado, é o que seria a variável de atribuição, a L-value, né? Seria o que seria atribuído à variável, né? Enquanto o resultado da operação seria o R-value. Bom, então é isso aqui. É isso que nós temos. Aquela representação, agora dada na forma de uma tabela. Uma tabela, um array que possui strings ou possui descritores para cada um desses símbolos envolvidos. Então isso aqui pode ser uma tabela numérica. O operador também pode ter um token, um número representando, pode ter um índice. A gente pode ter um array de operadores, né? Quer dizer que essa tabela pode ser uma tabela numérica. Para o computador entender, está tranquilo. Para o ser humano, não. E agora vem um conceito, que uma coisa que a gente pode trabalhar com quádrupla, mas também a gente pode trabalhar com triplas. Se a gente for olhar aquela tabela anterior, eu tinha colocado uns índices, 0, 1, 2, 3, 4. E agora essa tabela aqui, a gente vai chamar a tabela de triplas. Nas triplas, nós só temos 3 argumentos. Quer dizer, o primeiro é uma instrução, o segundo é o próprio argumento 1, e o terceiro é o argumento 2, isso forma uma tripla. E essa tripla vai ser representada numa tabela onde a quarta coluna, aquela coluna que tinha os T1, T2, T3, T4, ela é deletada, e ao invés de trabalharmos com T1, trabalhamos simplesmente com a referência à linha anterior, a linha 0. Então isso aqui, na verdade, está representando vezes A, e aqui o resultado de menos BC, ou seja, o resultado de B menos C. Tá? Então é isso que nós estaríamos tendo aqui. Aqui na linha 2, nós temos vezes, ou seja, será o resultado da linha 0, que é B menos C, multiplicado por D. Isso dá a linha 2. A linha 3 vai ser o resultado correspondente a quem? Ao resultado da operação, que é somar o resultado da linha 1 com o resultado da linha 2. E a linha 4 corresponde ao resultado da atribuição do resultado da linha 3 a simplesmente uma variável que não aparece aqui.
ela não precisa aparecer. É implícito, é a variável A. Então, isso aqui significa resultado da atribuição. Então, simplesmente o resultado que é de 3, que é o resultado de 1 mais o resultado de 2, e aqui este resultado é atribuído. Atribuído a quem? A uma variável que ficou implícita, a variável A. Tá joia? Então, com isso, nós concluímos o conceito mais rígido, que é o de tripla. Acontece que na prática, o que corresponde a essa tripla? Significa que a gente vai ter que ter esse resultado intermediário de qualquer maneira. Então a tripla é um shorthand, mas no final das contas, na hora de gerar o código definitivo, a gente vai ter que ter uma representação para o resultado 0, para o resultado 1, para o resultado 2, para o resultado 3 e para o resultado 4. Se nós estivéssemos preocupados em fazer, por exemplo, uma otimização nessa tabela, o fato de nós estarmos trabalhando diretamente com valores, com índices diretos, com indexação direta, iria ferrar tudo. Quer dizer que essa tabela aqui ela tem uma mobilidade nula. Eu não posso fazer uma movimentação. E também fazer essa movimentação de forma relocável também não ficaria nada prática. Na verdade, o que se faz é se criar um conjunto de uma tripla modificada, uma tripla indireta. A tripla indireta, a gente não precisa pensar numa tabela contígua. Quer dizer que nós temos esses segmentos, espaços dispersos, né? E esses índices agora seriam ponteiros. E o resultado da instrução, ou seja, o código em si, seria colocado de forma relocada e seria, na verdade, um array de instruções, começando em uma linha qualquer de código. Então, nosso código intermediário seria um array e cada posição deste array seria uma referência a uma tripla indireta. Agora, as triplas indiretas podem ser reagrupadas, ou seja, podemos mudar, refazer as concatenações, a fim de otimizar expressões, que não é o que é comentado aqui. Bom, foram 47 minutos. Esse assunto é um assunto que, se a gente for esgotar, leva umas 3 ou 4 aulas. Existem muitas mais coisas para serem comentadas, mas eu imagino que quem vai trabalhar com isso vai ter facilidade de pegar o livro como arro. Ainda é o livro mais completo, principalmente nessa parte final da disciplina de compiladores, que é essa parte que cuida da geração de código, tabela de símbolos, etc. Né? Então, facilmente, uma vez que vocês assistiram a esta aula, facilmente vocês fazem este upgrade no conhecimento de vocês, que provavelmente vocês vão usar em algum curso de pós-graduação. Não sei se aqui no Brasil, se o pessoal esgota compiladores, mas, obviamente, 60 horas não são possíveis. Não há como cobrir o curso de 60 horas de compiladores, de cobrir o curso, né, o livro do arro, em 60 horas. E é isso, pessoal. E o que interessa é o seguinte: agora nós temos um pouco mais, uma visão um pouco mais formal daquilo que nós já estávamos fazendo mesmo. Tá ok? Então eu fico por aqui. Um abração a todos, se cuidem, cuidado com essa pandemia, mantenham o distanciamento, mesmo que vocês sejam jovens, e principalmente considerem os mais velhos que estão na casa de vocês, mas mesmo sendo jovens, vocês sabem, e quem pegou o Covid-19 sabe que não é uma doença fraca, não. Tá? Então, novamente, um forte abraço a todos e bom final de curso. Até mais.